Bom dia com Jesus, graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Romanos 12, nós vamos ler do 1 até o 8. Eu não vou explicar todos, tá, irmãos? Eu vou dar aqui só uma, como é que os teólogos chamam? Eu vou sintetizar aqui alguns versículos para os irmãos. Vamos ler. O assunto dessa leitura diz assim: a prática da justiça pela renovação do entendimento. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos membros, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-lhe com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Somente até aí. Pode sentar, os irmãos. Então vamos aqui para a palavra. Irmãos, o primeiro versículo termina falando a respeito do nosso culto racional. Diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, esse corpo aqui, em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo, ele faz uma petição, ele roga à igreja pela compaixão de Deus. É tipo você chegar assim com seu filho e dizer assim: pelo amor de Deus, meu filho, eu te peço mais uma vez, faça isso. Alguém já fez esse pedido para você? Pelo amor de Deus. A gente percebe assim que já chegou mesmo no extremo do extremo. Então, é isso que ele está pedindo. Na Bíblia, versão linguagem de hoje, está assim: rogo pelo amor de Deus. Aqui é pela compaixão. Meus irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Então ele pede para nós apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo. Aí ele continua dizendo: santo e agradável a... Primeiro, devemos apresentar que sacrifício vivo. Depois, devemos apresentar agradável, santo e agradável a Deus. Aí ele explica que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional, irmão, que a palavra aqui racional é inteligente, o culto é inteligente. Ele tem esses dois pilares. Primeiro, o culto é para Deus, mas nós damos esse culto para Deus pelo nosso corpo. É com o nosso corpo. E por que foi que Paulo aconselhou os romanos se apresentarem dessa forma? Com o corpo vivo, e com o corpo santo e agradável a Deus. Se a gente for observar um pouquinho de cultura, que é a cultura histórica,
dos romanos, nós vamos saber por que isso. Essa cidade, irmão, e esses moradores, eles tinham mau hábitos de prostituição. Nos dias de Paulo, os que tinham se convertido a Cristo, mas eles vieram dessa cultura maligna. Então eles colocavam seus corpos na exposição de prostituição, faziam em qualquer lugar da rua. Para eles tudo era normal. Então eles tinham a prática da prostituição como se fosse um culto para eles. Eles tinham prazer de colocar o seu corpo em prostituição. Aí Paulo, ele traz uma revelação que eu sempre, quando eu prego aqui sobre o santo e o santíssimo lugar, eu falo sobre isso. Porque o tabernáculo, quem já estudou, sabe que ele tinha 3 divisões. Tinha da porta, tinha o santo, e tinha o santíssimo lugar, como é aqui hoje a casa de oração. Vocês já perceberam que agora está acabando com isso, mas antes, quando a pessoa chegava na igreja, vocês sabiam que a primeira coisa que ele fazia, antes de cumprimentar qualquer irmão, quem sabe o que ele fazia? O irmão Bruno estava falando que da igreja católica, como é que eles faziam, né? Chegava lá e eles ia lá diante da imagem. O evangélico, a primeira coisa que ele chega na igreja, ele dobra o seu joelho, dobrava, né? Aí ele ia orar. Quando terminava, que ele ia completar os irmãos. Então, essa parte que ele dobra o joelho aí, é chamado, vamos dizer, a porta do ato. Você chegou na porta do ato, como chegasse com a chave, para abrir a porta, era a oração. Senhor, me perdoa, eu te agradeço, me dá um dom, Senhor, fala comigo, é aquela oração. Você entrou na porta. Agora, o ministério de louvor chega aqui, que vai abrir o culto, graça e paz, irmão, ora, dá uma palavra, ele já começa a abrir o acesso para você entrar para o santo lugar. Aí vem o adorador, o levita, e fecha os olhos, irmão, e começa a adorar, aqueles pensamentos ruins, aquela coisa que você chegou, começa a ser substituída, com pouco você está chorando, com pouco você já quer dobrar o joelho na adoração. Então você agora já saiu do átrio da porta e entrou para o santo lugar. Mas se nesse passo espiritual você não se concentrou, de vez em quando estou olhando para trás, quem é que está passando aí? E perturbado, alguém tomando a sua atenção, algo tomando a sua atenção, o seu filhinho, e você está aqui, você não consegue chegar ao ápice, sair do santo para o santíssimo, que é aqui. Já aqui é o santíssimo lugar. E como é que você passa daí sem vir aqui ter uma oportunidade? É quando você começa a entender a revelação da palavra, quando você começa a adorar sem precisar estar com o microfone. Quando alguém está ministrando, você acompanha, você não quer nem ir no banheiro, está querendo ir, mas você está aqui ligado aqui na palavra. Então você saiu do santo e entrou no santíssimo lugar, aonde a palavra revelada veio para a tua alma, para o teu espírito, e você começa a se alegrar, começa a glorificar, e você diz assim, que palavra, Deus está falando comigo. Então você se concentrou e chegou no santíssimo lugar. E é exatamente isso que Paulo estava falando. E eu dou sempre exemplo de um casal quando está namorando. Ele começa pelo ato, a carícia, um beijinho. Depois ele vai para o santo. E para ele chegar ao ápice, ele tem que se concentrar. Porque se ele botar a música do Osés de Paula, eram 100 ovelhas, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele tem que se concentrar. E se o quarto dele for a porta de pano, ele pode até chegar, mas ela não vai chegar, porque ela não conseguiu se concentrar. Então Paulo estava dizendo assim, olha, agora vocês que são acostumados, vocês adoram se prostituindo, vocês sentem prazer, isso é prazeroso? Agora vocês vão mudar essa forma. Vocês vão apresentar o corpo de vocês agora em sacrifício a Deus vivo. Vocês vão entrar no átrio, vocês vão sentir coisas melhor do que você sente no prazer de um casal que está namorando. Vocês vão chegar agora a apresentar o corpo de vocês santo e agradável a Deus. Na adoração vocês vão chorar, vocês vão dizer, que culto maravilhoso. Irmão, e isso é verdadeiro.
quando a gente chega no ápice da adoração, na santidade de Deus, que você se envolve com Deus, no espírito, na alma, você sai do culto leve. A gente chega até a dizer, eu cheguei aqui, meu irmão, vinha pesando aqui a minha costa. Cheguei aqui até aborrecido, irmão. Olha, hoje eu cheguei aqui, eu não vou ir muito com a cara do pastor, não. Mas agora esse pastorzinho entrou no meu coração. É assim. O pastor também chega assim. Às vezes ele chega com a cara bem dura, cumprimenta o irmão, diz, hoje o pastor veio 2 vezes. Vai dizer, irmão. É que o pastor é do sorriso, não é do sorriso? O pastor é da alegria, do abraço. Mas chega. Mas aí quando o membro conhece, diz assim, o pastor hoje chegou muito bacana, não. Mas tomara que ele passe do ato para o santo do santíssimo para terminar o culto. Porque senão, esse é o motivo, irmão, porque muitos pastores que ministram igreja do Senhor não alimentam as suas ovelhas. Porque ele não buscou a palavra revelada para atingir o ápice da santidade de Deus no coração dos irmãos. E a palavra que produz. Então o que eu vou fazer, pastor, quando eu chegar? Olha aqui, ele diz aqui, ó. Apresentai o vosso corpo, a última parte, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo? O culto de vocês tem que ser com inteligência. A palavra racional é inteligência. Assim como você se concentrar para chegar ao ápice lá na prostituição, agora vocês vão usar essa inteligência para vocês se concentrar. Não deixe que ninguém tome a atenção de vocês, não. Vocês estejam adorando por inteiro, vivo. Nada de um culto morto, não. É um culto vivo, é aquele que glorifica, que adora. Irmão, eu pergunto de vocês, a Bíblia não diz que os mortos não louvam o Senhor? Então nós espiritualmente mortos, a gente não bate palma, a gente não movimenta nada. Mas o culto vivo é diferente. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente não sabe nem a letra do hino, mas aqui, graças a Deus, agora dá para acompanhar aqui pela transparência, mas você está alegre, irmão, você quer dar o seu culto para Deus. Eu acho tão bonito quando os irmãos chegam aqui com aquele desejo de chegar ao ápice da santidade de Deus. Eu vejo na adoração. Tem dia eu vejo essa irmã Elis, parece que ela quer voar. Faz mesmo assim. Um dia desse ela cantou aqui com a irmã, eu presto atenção em tudo. De olho fechado eu vejo tudo. O pastor de olho fechado ele vê tudo. Ela estava cantando com a irmã Bianca aqui, a irmã Bianca estava alegre. Tudo. Rapaz, ela começou aí, ela usou o culto dela inteligente. Ela quis dizer, poxa, eu estou aqui no santo lugar adorando a Deus, eu vou adorar que nem a Damares. E aí ela começou e pulou. Se tiver dado lugar mesmo, eu já estava querendo ressegurar o meu púlpitozinho aqui. Mas quando a gente está no espírito, irmão, ninguém não sai batendo a canela e nem quebrando o nariz. Deus, ele nos toma no mistério. Esse é maravilhoso. Quando Paulo disse, olha, apresente o culto de vocês inteligente. Apresente o culto inteligente. Sabe o que ele estava dizendo? Que a inteligência, meus irmãos, volte a sua atenção para cá. A inteligência, ela começa aqui no coração ou aqui? O que a Bíblia diz? Guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra. Então, guardou a palavra aqui ou aqui? Aqui. Então, o culto inteligente que ele pede para nós dar, irmão, é uma questão de você assim dizer, Senhor, eu estou tão desanimado. Faz dia que eu não sinto a tua presença. Aí você já vem com inteligência. Hoje eu vou dar glória a Deus, eu vou dar aleluia. Hoje eu vou dar um culto vivo para Deus. Hoje eu vou ser inteligente. O inimigo não vai roubar minha bênção, não. Hoje eu vou sair rouco de lá, mas eu vou sair com a presença de Deus. Esse é o culto inteligente. É você buscar uma renovação. É você não se conformar. Olha, o próximo versículo fala exatamente disso. O 2, olha aí que diz, ó. E não sede conformado com o mundo aqui que ele estava falando era a cultura deles, lá do período, e hoje também, né? Mas sedes transformado pela renovação da onde? Do vosso entendimento, para que experimentei qual seja bom e agradável, perfeita vontade de... Olha, irmão, Deus tem vontade, Deus tem
coisa perfeita, Deus tem tanta coisa boa, mas Ele quer que nós sejamos inteligentes no nosso culto. É 1h30, vou me concentrar, meu irmão. Vou dar glória a Deus, vou bater palma. Diz assim, ó, versículo 6. De modo que tens diferentes dons segundo a graça que é nos dada. Segundo a graça, ó, temos diferentes dons. Se é profecia, que esse aqui é o dom mais utilizado no culto público, seja ela segundo a medida da fé. Veja, irmão, que essa profecia aqui não é aquela que a pessoa diz assim, ó. Não é essa com prioridade. Essa que nós sempre usamos na igreja, Deus nos usa, ela é secundária nesse culto. A profecia aqui que ele disse que é segundo a medida da fé, é a interpretação e a exposição da palavra de Deus, tá? Que é na medida da fé. Sabe o que ele está dizendo? A gente vai dar oportunidade para o irmão Custódio pregar sobre o culto de cura. Ele é o pregador de culto de cura, um exemplo, né? Então ele estudou uma mensagem sobre cura. Quando ele vir aqui pregar, ele vai profetizar segundo a medida da fé dele. Ou seja, enquanto ele estiver pregando, Deus pode curar através da palavra. Quando ele terminar de pregar, ele pode orar, Jesus pode curar. Vai depender da medida da fé dele. Porque às vezes a gente está pregando para Jesus curar e a gente não está na medida da fé, que é para acontecer o milagre. E assim são as outras coisas. Então na igreja, a palavra de Deus, se você vai pregar para Jesus batizar com o Espírito Santo, então é a medida, conforme a medida da sua fé. Se você vai pregar e você percebe que a sua fé não está aquecida para ministrar aquela palavra com paixão e Deus operar, então ora mais. Porque senão vai ficar uma coisa, irmão, só na teoria, e não se vê na prática. E aí ele diz que esse dom no culto público é indispensável. Aí no 7 ele diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. No culto público, tem gente que tem esse dom do ensino. O irmão pregou sobre esse texto, eu entendi agora. Então esse é o dom do ensino, que vem interpretar a palavra, que você compreenda na revelação. Para que esse dom seja cultivado na igreja, no culto público, tem que haver dedicação. Sabe o que ele está dizendo? Antes de tu pregar, para ensinar, leia o texto pelo menos 50 vezes. Para você entender mesmo, para você compreender. Se dedique, ore, jejue, para que você chegue aqui, não venha ensinar qualquer coisa. Então tem que haver dedicação, quem tem esse dom. E às vezes a gente às vezes a gente só coloca esse dom, é o pastor que tem esse dom. Não, aqui não está dizendo que é para o pastor. Pode ser qualquer um, membro do corpo de Cristo. Pode receber esse dom. Agora, se tem, então tem que haver dedicação para que venha executar esse dom. E por último, dedicação é o 6, né? Agora é o 7. E o que exorta? Usa esse dom em... Vamos parar aqui. Esse aqui a maioria das pessoas tem. O irmão diz: olha, irmão, meu cajado pesa. Eu tenho o dom de exortar. Aí a gente pergunta dele assim: o que é exortar? Exortar chega lá e bater mesmo na ovelha. E se você for no original, a palavra exortar quer dizer persuadir uma pessoa, trazer o entendimento, o reconhecimento que ela está errada, ao ponto de ela reconhecer e voltar para o bem. Isso é exortar. Ou seja, uma palavra revelada tão linda, tão bem explicada, que a pessoa diz: eu vou mudar. Eu não vou mais fazer isso. Que a palavra de Deus falou no meu coração.